É o que tem para hoje. Agora é na medida. Eu vou ter que fazer outras coisas. Pode ficar Vou aqui, ó. pegar todo mundo, hein? Ai, cara. Vamos ler a passagem de Romanos e depois de Gálatas. Romanos 6, Passou. versículos de 1 até 14 e Gálatas 5:1. Será que tem alguém que está com linguagem de hoje? NPI. Que eu leia? Pode. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Amém. E Gálatas 5:1. Pode ler também, Beth? Deixa eu achar aqui, peraí. Um pouquinho depois. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Então, aqui, Paulo, ele foi bem claro, né? Que a gente agora tem uma nova vida com Cristo. Mas eu vejo, assim, que muitos cristãos mesmos, né? Ainda sofrem com uma luta por alguns vícios e algumas compulsões, né? Quer dizer, quando a gente tomou a decisão para Cristo, então, várias pessoas falam isso, né? Se a gente já aceitou a Cristo, por que que a gente não consegue vencer, então, alguns desses pecados, né? Que a gente, por exemplo, que você que você tinha como hábito até, porque o vício é um hábito que você não consegue controlar às vezes, né? Então, mas Paulo aqui em Romanos fala assim, quando a gente está unido com Cristo, a gente está livre do domínio do pecado. Né? Então, a gente tem condição de dizer não, mas com a força e o poder de Deus, né, nas nossas vidas. Tá? Então, assim, é uma decisão, eu penso, que tem que ser diária nossa.
alguns, aí a gente fala assim, então por que alguns não conseguem? Porque eu lembro que quando eu estava em outras igrejas, tinha gente que tinha muita vergonha, né? Porque, por exemplo, era fumante, né? E aí tinha vergonha de ir para o culto, porque cheira, né? Cheira o cigarro, você consegue perceber que a pessoa tem o vício. E aí, mas já estava tempos dentro da igreja e mais não conseguia vencer esse vício, né? E essa compulsão. Estou falando de uma coisa que é mais comum, assim, mas tem outros vícios e outras compulsões que não dá para a gente perceber que a pessoa tem, né? Tá? Então, como é que a gente pode vencer, né? Essas fraquezas, vamos dizer assim, né? Da carne? Porque mesmo a gente unidos com Cristo, se a gente tiver um momento de fraqueza, a gente pode cair, né? Em tentações e acabar cedendo. Então, vamos ver. Coloquei aqui que o vício é um costume censurável ou condenável, ou um comportamento habitual e repetitivo, que é difícil ou impossível de controlar. Isso foi o Collins que falou aqui nesse livro aqui, ó, tá? Aconselhamento Cristão, Gary Collins. Tem vários assuntos. Se alguém tiver interesse de saber como ajudar ou como tratar alguns assuntos, esse livro é legal, ó, só é um pouquinho grande. Então, o vício, ele tira essa liberdade que a pessoa tem, né? E alguns acabam ficando, assim, presos, né? E acabam não conseguindo fazer outra coisa, tá? Então, assim, é uma forma do diabo, que lá em João fala, né? Que ele tenta roubar, matar e destruir a nós, tá? Então, através do vício, é uma forma que o diabo usa para nos controlar, nos enfraquecer, nos tirar mesmo da vontade de Deus, né? Desse caminhar dessa vida, tá? E assim, geralmente, quando a pessoa está, vamos dizer assim, dependente, né? Alguns têm uma dependência química, como as drogas, e acaba afetando o seu comportamento, sua mente, seu corpo, atrapalha todos os seus relacionamentos interpessoais, né, familiares, sociais ou profissionais, afeta também as finanças, e pode destruir todas as áreas da sua vida por causa de um vício, né? Também ele pode, com essa dependência, pode também afetar nossa autoestima e a nossa dignidade, tá? Então, por que a gente... Vamos falar sobre as motivações que fazem as pessoas irem atrás desses vícios, tá? Então, a primeira coisa que uma grande maioria cai, né? Vamos dizer assim, nesses vícios, é por causa que ele está buscando por alguma coisa que lhe dê prazer, tá? Então, assim, a nossa sociedade é egoísta, né? Ela quer mesmo que preencha seus desejos e prazeres, tá? Então, essa é uma busca meio que constante pelo ser humano. Então, um dos mais comuns, né? Álcool. As pesquisas indicam que 73,2% dos jovens brasileiros entre 15 e 25 anos consomem bebidas alcoólicas. É muito, né?
73%. Então, a consequência disso é que milhares de jovens estão dependentes de bebida, têm problema no trabalho, já se machucaram e até mesmo agrediram por causa do efeito do álcool, né? Então, a gente sabe que as consequências são terríveis, né? E a maioria acaba desenvolvendo uma tolerância. Então, quanto mais você bebe, mais você vai ficar tolerante ao álcool e vai ter que consumir mais para conseguir sentir prazer. Então, vai afetando cada vez mais a pessoa, né? E quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais bêbado, né? Mais terríveis as consequências, né? Porque coloca não só a sua própria vida em risco, mas coloca a vida dos outros também, né? Outro vício é o cigarro. Espera só um pouquinho. Ai, quero espirrar, mas não consigo. Ai, agora deu. Desculpa. Então, o cigarro também, a indústria tabagista, eles têm como principal alvo os jovens entre 14 e 25 anos. Então, já começa ali, né, que eles, assim, tentando eles para experimentar e, dessa forma, poder ficar dependente, né? E essa faixa de idade é a mais influenciável, é mais fácil de influenciá-los, né? Então, e pelas pesquisas, 90% das pessoas dependentes do cigarro começaram a fumar na sua adolescência. E aí, depois que começa, né, com esse vício, muitos têm dificuldade de parar. E vai aumentando, né, cada vez mais, por causa da sua, assim, vamos dizer assim, o desejo de ser aceito, por causa da sua ansiedade, por causa dos problemas que pode ter na família, ou por causa das influências dos seus amigos, mesmo sabendo que, por exemplo, o cigarro pode trazer enfermidades, né, como câncer, né, impotência sexual e infertilidade. Mesmo assim, uma grande maioria continua fumando. Eu tenho um tio que já está com efizema pulmonar, mas não consegue parar, né? E toda vez que eu vou lá, eu sofro, porque a gente acaba fumando junto com ele, né? Porque é um cigarro atrás do outro, nós somos fumantes, quem está do lado são fumantes passivos, né? Que afeta muito mais até do que quem está fumando. Eu fico com dó da minha tia, porque ela ficou o dia inteiro com ele, né? E mesmo que fume lá na janela, não tem jeito, a casa inteira fede, né? Complicado. Drogas. Não sei qual é pior, né? Tudo é ruim. 25% dos estudantes do ensino fundamental e médio já experimentaram algum tipo de droga, além do cigarro e das bebidas, tá? Então, estão tentando cada vez mais, né, diminuir o início do uso dessas drogas para pessoas, né, cada vez mais novas, tá? Então, é um problema muito sério, porque depois que a pessoa se envolve com as drogas, é muito difícil, né, a reabilitação para eles conseguirem sair dessa vida, tá? Outro vício são os jogos. Não só aqueles jogos de azar, né, assim, para ganhar dinheiro, essas coisas, mas todos
os jogos, né? As cartas, loterias, caça-níqueis, as pessoas cada vez mais estão gastando, né, seu dinheiro, talvez que seria para comida, nesses jogos de azar. E acaba não conseguindo sair, né, desse círculo vicioso, com a intenção de conseguir mais recursos, né, dinheiro, e acabam se envolvendo cada vez mais, prejudicando toda a família. Os crentes, talvez por achar que aquilo não é pecado, então pode se viciar com comida. Nessa pandemia, a gente vê que muita gente está comendo mais, né? Então, é uma forma de você ter prazer, né? Então, se não pode beber, então vamos comer, né? Então, por isso, assim, também é uma forma de você procurar em outra coisa para poder satisfazer, né? E a gente sabe que o excesso, né, de comida causa malefícios para o seu corpo, né? Então, vai dar uma sobrecarga em todos os órgãos, né, do seu corpo. E a gente vê, né, que antigamente não tinha muito, a gente não via muita gente obesa, né? Assim, vamos dizer, a obesidade mórbida, né? Aquelas pessoas muito acima do peso. Mas hoje a gente já vê com mais frequência. Quase todo mundo está obeso. Nem gosto de olhar para o espelho, né? A gente vê essa dificuldade, tá? Então, a obesidade vai afetar não só o nosso bem-estar físico, mas nosso humor, nossa inteligência, nossa disposição física, né? Então, é complicado. Outro vício é o sexo, tá? Então, também devido à internet, coloquei aqui a internet também é um vício, né? Mas por causa das facilidades, né, que as pessoas conseguem ter, então acabam tendo mais, acabam permitindo, né, que as pessoas acabam se viciando nessa questão para poder satisfazer seus desejos, né? Estima-se que 372 milhões de páginas, ou 8% de toda a internet, utilizam o sexo como apelo principal para cativar, né, o público, de milhões de usuários. Tá? Então, e agora mais do que nunca, né, já que a gente não pode sair, não pode ir em nenhum lugar, então a internet tem sido a fuga e cada vez mais é uma dependência e de ficar a noite inteira, né, de ficar o dia inteiro conectado, e acaba, vamos dizer assim, atrapalhando sua própria vida, né? Então tem gente que prefere a internet do que conversar com a pessoa que está do teu lado. Tem gente que prefere a internet do que ajudar os outros, de fazer alguma coisa boa, né? Então isso está afetando muito nos relacionamentos e na própria pessoa, a autoestima da pessoa, porque cada vez mais vai ficando mais fechado, né? E só ligado na internet. Um jeito da gente perceber é que agora tem a facilidade no celular, né? Você tem acesso pelo celular,
Você pode ver um grupinho, tá todo mundo olhando para o celular, né? E às vezes acaba não conseguindo continuar com aqueles relacionamentos, conversas, né? Outras coisas mais. Então, vai atrapalhando toda a sua vida. Já tem gente com problema de postura por causa de tanto tempo que fica olhando no celular, né? Tá doendo aí, né, Vini? Aí, assim, realmente acaba tirando sua atenção, né? Então, às vezes você está conversando com uma pessoa, a pessoa está lá olhando no celular, está olhando ali as notícias. Então, a grande maioria está começando a ficar viciada, né? Outra motivação também para a gente acabar se viciando nessas coisas, coloquei uma coisa que é geral, mas tem outras coisas que a gente também pode se viciar, tá? Que eu não coloquei aqui, por exemplo, compulsões para fazer comprar coisas que você não precisa, né? Antigamente eu fazia muito isso. Ah, gostei dessa blusinha, então eu comprava vermelha, amarela, azul, entendeu? São compulsões, né? Para você poder meio que fugir um pouco, talvez, de algum problema, de alguma, né, situação em que você está vivendo. Outra forma também de você acaba buscando essas outras coisas para aliviar a sua própria dor. Então, mesmo assim, a gente vê problemas que as pessoas têm e não conseguem enfrentar, vai atrás de bebida, né? Para vencer suas ansiedades. Então, algumas coisas você acaba buscando alívio da sua dor, tá? Mas João 16:33, ele fala assim: no mundo passais por aflições. Muitas vezes, né, começa lá na juventude, uma forma de aliviar a sua dor, então você acaba se envolvendo com alguns vícios e remédios, drogas para aliviar a sua dor. Então, hoje tem muitas pessoas viciadas em remédios, né, vamos dizer assim, hipocondríacas, né, que acabam, assim, para poder aliviar a sua dor. Algumas dores nem são físicas, são psicológicas, né, meio, né? Então, e aí, dessa forma, ela pode sair um pouco desse sofrimento, né, mas também é um alívio momentâneo, né? Não vai resolver seus problemas. Muito pelo contrário. Aí vai afetar a sua saúde e vai ficar uma dependência, né, dos medicamentos. Outra motivação para os vícios é para poder aliviar a sua ansiedade, tá? A ansiedade é um dos grandes problemas da humanidade. A humanidade está sofrendo porque não sabe lidar com as hesitações, com as frustrações, com as inibições, com seus medos e com suas tristezas, tá? Então, tudo isso, todas essas coisas, vai aumentando a ansiedade no ser humano. Por isso, Jesus falou para nós não andarmos ansiosos de coisa alguma, né? Então, hoje a humanidade está sofrendo bastante por causa da ansiedade. Como saber se eu tenho vício? Você vai perceber que você tem o vício quando você não tem mais liberdade de escolha, né? Quer dizer, você já está sendo dominado pelo vício. Quando você não consegue abandonar essa prática. Quando você continua a prática, mesmo quando você sente tanta culpa mais do que prazer. Quer dizer, começou pelo prazer, né? Mas continua porque não consegue abandonar. Alguns
até tenta esconder essa prática, né, mostrando uma vida dupla. Muita gente que não consegue vencer e tem medo do julgamento das outras pessoas acaba, então, escondendo, né? Gasta mais do que pode para manter o seu vício, né? Acaba perdendo o seu conceito de valores e de moral. Então, nem percebe que está dando mau testemunho. Não. Então, se tem todos esses itens, é porque a pessoa está viciada. Como a gente pode lidar com o vício? Vamos abrir lá em Salmo 51. Eita. Salmo 51 foi escrito pelo rei Davi, quando o profeta Natan foi falar com ele, né, do pecado dele, da cobiça, da estratégia que ele teve para poder, vamos dizer assim, cobrir seu erro, né? Então, cometeu um homicídio por causa do seu pecado de adultério, né? Tá? Então, primeira coisa, para nos ajudar a gente poder, assim, lidar em relação ao vício, é admitir o seu pecado. Versículos 2 e 3, Davi fala: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, assim, é claro que o Davi precisou da ajuda do profeta Natan, né, para poder mostrar aquilo que realmente tinha acontecido, porque ele estava tentando esconder, né? Mas Deus, né, misericórdia dele, e aí ele pôde admitir o seu pecado. Uma das maiores dificuldades da pessoa vencer o vício é porque não quer admitir, né, o seu próprio pecado. Tá? Não só admitir que você pecou, mas também você poder confessar. É difícil mesmo, né? É difícil porque o ser humano é muito orgulhoso, né? Então ele não quer revelar suas fraquezas. Então, versículo 4 e 5 fala: pequei contra ti somente. Fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, Davi reconhece que ele pecou contra Deus, né? Cometeu adultério e tudo mais, mandou matar o marido, mas ele confessou, né? Reconheceu que ele estava errado. Peça perdão pelo seu pecado. 7 a 9. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então, Davi sabia que só Deus poderia perdoá-lo e só ele poderia ajudá-lo a ele se tornar puro e justo novamente. Tá? Deixa o seu pecado. Versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então, Davi pediu para Deus ajudá-lo para que ele possa novamente, né, ter essa vida sem nenhum obstáculo com Deus, tá? E versículo 17
Sacrifícios agradáveis a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, que, né, a gente possa pedir para Deus que a gente possa ter sempre esse coração quebrantado para sempre estar buscando diante de Deus uma vida correta. Quando a gente tenta esconder nossos pecados, a gente fica preso a ele, né? E o jeito da gente poder realmente ser verdadeiramente libertos é a gente confessar, mesmo que isso cause vergonha para nós, né? E diante de Deus, a gente pedir para que Ele continue sondando as nossas vidas, para que a gente tenha um coração puro, né? Uma vida correta diante dele. Coração quebrantado é uma vida diariamente de arrependimento, né? E busca da presença de Deus, tá? Alguns, talvez, não consiga vencer seus vícios se não tiver uma ajuda profissional, tá? Então, talvez, se você está sofrendo, né, com algum tipo de vício que parece que não te larga, né? Não tenha vergonha, né, de pedir ajuda para uma outra pessoa, talvez um cristão mais maduro, pastor, para um conselheiro, para um psicólogo, né, que possa te ajudar. Alguns, por exemplo, que, como a droga, talvez precisaria de uma clínica especializada, né, para poder vencer. Que nem vocês lembram, né? Vinha aquele rapaz, né, na nossa igreja que ele estava mesmo tentando vencer esse vício, mas eu não sei até que ponto era sincero ainda, né, do coração dele, porque a gente tentou, né, Elisa? Tentamos encaminhá-los, mas ele não quis. Então, ele queria só ajuda para a gente dar comida, né? De vez em quando dar uma ajudinha para ele, mas não queria sair dessa vida. É complicado, né? Então, como a gente leu lá em Gálatas 5:1, Cristo nos libertou, né? E tem muitas pessoas que chegaram até Cristo, podendo ser liberto, mas voltou de novo para a escravidão do pecado. Como diz, a carne é fraca, a gente tem que ficar sempre atento, porque às vezes nosso espírito, como Jesus falou, né, nosso espírito pode até estar pronto, mas a nossa carne é fraca. Tem gente que entende que essa liberdade é fazer o que quiser. Fazer o que quiser não quer dizer que você está livre, porque você está ainda sujeito aos desejos do seu pecado, né? A natureza pecaminosa. Então, isso não é ser livre. Então, tem muitas pessoas que acabam confundindo, né, essa liberdade que Cristo nos dá, porque Ele nos dá essa liberdade, porque Ele nos ajuda a vencer, né, essa natureza pecaminosa. Então, isso é a verdadeira liberdade, tá? De você não ter que ceder ao seu corpo, à sua mente, aos seus desejos, né? Mas você poder fazer a vontade de Deus. Por incrível que pareça, isso é a verdadeira liberdade, que muita gente acaba confundindo, tá? E a verdadeira liberdade é você buscar a santidade, né? Então, quando você está nesse relacionamento, buscando um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus, Ele vai nos permitir viver da forma como Ele nos criou, né? De uma forma pura, de uma forma santa. Então, só Ele pode nos ajudar a viver a santidade mesmo,
a gente tem estudado, né, ali o Sermão da Montanha, e a gente vê as características que é tão difícil, mas aquilo lá é só Cristo que produz nas nossas vidas. Tá? Então, para a gente também vencer qualquer uma das compulsões, né, ou desejos carnais, né, da nossa vida, a gente buscar esse coração renovado por Deus sempre. Não tem como a gente ter essa liberdade ou essa nova vida, né, como diz lá em Romanos, viver em novidade de vida, se a gente não tiver ligado com Deus. Só Ele pode nos dar essa novidade de vida. Então, tem gente que é complicado, não consegue parar de mentir, por exemplo, né? E mentira é isso, né? Você começa com uma mentirinha, você tem que fazer outra mentira para encobrir aquela primeira mentira, e aí vai virando uma bolona de neve, né? Vamos dizer assim. E o pecado é assim. Pode até começar pequeno, mas ele vai, né, aumentando, porque para cobrir uma coisa, você acaba fazendo outra coisa. Então, para a gente parar com esse círculo vicioso, né, de pecado, é confessar, é admitir e pedir para o Senhor, vem fazer, né, algo novo na minha vida. Sem Cristo, a gente não consegue vencer nenhum dos vícios e nenhuma das nossas compulsões. É uma entrega diária, né? Talvez alguns... eu não tenho nenhum vício. Mas vamos deixar que Deus nos sonde, né? Talvez o seu vício não seja nenhuma dessas que eu citei. Talvez seu vício seja outro, né? Mas Deus é tão misericordioso, né? E gracioso, porque Ele deseja que a gente viva uma vida livre, uma vida santa, uma vida em paz, né? Então, vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas compulsões, nossos vícios, Senhor, ajuda-nos a reconhecer e poder confessá-los diante de Ti, pedir perdão, Senhor, e acima de tudo, ó Pai, pedir que Teu Santo Espírito nos ajude a vivermos em liberdade, a vivermos em santidade, a vivermos de uma forma que o pecado não nos domine. Ó Deus amado, nosso espírito pode estar pronto, mas nossa carne é muito fraca. Perdoa-nos, ó Deus, e nos ajude para que a gente possa ser boas testemunhas de quem Tu és, do Teu amor, da Tua verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a viver essa vida santa que Te agrada e que possamos viver livres e em paz, cheios da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.